mais uma. O resto era tudo garoto mesmo, menino de 15, 16 anos também. E é engraçado que eu sempre sobressaía no meio dos meninos mesmo. Aí depois eles tiveram que montar um time da escola inteira pra poder jogar contra a gente, que a gente tava ganhando tudo. Mas eu jogava no meio dos meninos, nunca tive esse problema. Mas naquela época não, naquela época eu achava que meu pai não me amava, que minha mãe não tava nem aí, porque minha mãe tinha que trabalhar pra poder ajudar dentro de casa. Entendeu? Então eu cresci meio revoltada com isso e tive outros problemas pessoais que a infância e a adolescência traz pra gente, né? Eu tenho um filho hoje que joga. Ele tem chuteira, tem tênis society, tem tênis de futsal e tem tênis pra treinar. Eu falava com ele assim, cara, você é um privilegiado. Eu jogava descalço, eu jogava com tênis furado. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é Bruno Silva. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Papo de Vila, um podcast que chegou para revolucionar o segmento social e também o segmento esportivo. O nosso podcast tem como objetivo estar trazendo aqui pessoas expressivas, pessoas relevantes da nossa cidade e região, com legados e com histórias marcantes e que transformaram gerações e que têm ainda marcado vidas e mudado trajetórias de muitas pessoas. Não é, Alex? É isso aí. Isso aí, Bruno. Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu estou bem animado com o episódio de hoje. A gente vai falar sobre seguir na pauta esportiva, né? Falar sobre projetos sociais. A gente vai falar sobre futebol feminino. E é isso. Os patrocinadores somos nós mesmos, né? Rai Fotos, empresa que trabalha com fotografia esportiva, fotografia de eventos, e Vila Cruz Academy, time do Brunão. E é isso. Vou apresentar um pouco da nossa convidada, que é a Vanessa. Vou pedir para você falar um pouco da sua trajetória, como é que você começou no esporte, qual é o momento atual da sua vida, o que você anda fazendo. Então, tudo bem? Meu nome, igual você falou, é Vanessa, né? Sou casada com o mestre de capoeira, mestre Catatal, sou cristã, mãe do Samuel e do Elias, né? Sou instrutora, graduada de capoeira e treinadora de futebol. E eu comecei, assim, desde que eu me entendo por gente, eu já gostava de esporte. Uma vez a minha mãe queria me levar para poder ver o balé, que a minha mãe queria me colocar no balé, mas eu sempre quis a bola para jogar futebol. E eles falaram, não, mas bola é de menino, balé é de menino. Mas eu sempre gostei da bola, de futebol. Sim. Então, uma vez minha mãe me levou, a gente tinha uns 5 anos, minha mãe levou meu irmão para poder conhecer a capoeira. E o meu irmão não quis a capoeira e eu já, só de olhar, falei, eu quero a capoeira, não quero balé. Aí nisso o tempo foi passando, porque ela não quis me colocar na capoeira. E mais ou menos aí com uns 12 anos eu comecei a treinar capoeira. Depois comecei a treinar o futebol com 15 mais ou menos, no Bom de Bola e Bom de Escola. Que era um projeto, que é um projeto social voltado da prefeitura, né? Isso, da prefeitura, lá no São Carlos. Bacana. No JK ali. Aí eu comecei a treinar com 15 anos, descia a pé, porque eu moro no bairro Santo Antônio. Eu descia a pé, subia a pé, com a molecada, com os meninos, tudo assim. E eu não conhecia futebol feminino aqui em Juiz de Fora. Pra mim era só masculino e... Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 15... Início dos anos 2000, né? 2000, por aí, Aí eu fui com o tempo, né? Como eu não tinha esse conhecimento que tinha futebol feminino em Juiz de Fora, então eu não fui mais a fundo no futebol naquela época. Aí como eu conhecia só a capoeira lá para aquele lado lá, eu comecei a treinar capoeira, gostei muito. Aí fui desenvolvendo a capoeira, dedicando. E quando foi mais tarde, em 2007, eu voltei a jogar futebol, mas eu voltei também treinando junto com o infantil e juvenil do Baeta, masculino mesmo. O Baeta estava até disputando o Campeonato Mineiro na época. Olha só. E o meu padrinho, hoje ele é meu padrinho, ele era treinador do infantil e do juvenil do Baeta. A época o Gregory Guegué tinha 13 anos, eu treinava com ele no infantil, entendeu? Aí o tempo foi passando, aí também tive que parar com alguns problemas, né, pessoais, porque depois o meu padrinho mesmo ligou pro Danilo, que dava treino, aí eu fui ver que tinha futebol feminino lá no Benfica. No caso, você está falando do Danilo do Bom de Bola. O Danilo do Bom de Bola. Você acredita que o Danilo foi um cara, Danilo, Beto, foram pessoas que marcaram não só a minha geração, mas a geração de muitos jovens aqui da cidade. Né? É um cara que deixou o seu legado no meio da pauta esportiva e que marcou e que direcionou também muitos jovens talentos, né? De áreas de comunidade, de projetos sociais. E eu fico feliz também, né? De você ter sido feito parte desse legado que o Danilo, entendeu? Deixou. E no meio do segmento de pauta esportiva. Mas só que você está narrando um pouco da sua história,
Então, todo o seu envolvimento, que é questão de pauta esportiva, começou por intermédio através da capoeira, né? Que é um esporte, né, voltado, acaba sendo esporte de contato, né? Não deixa de ser, né? Veio por intermédio, né, da capoeira. Então, seu início, seu envolvimento com a pauta esportiva começou literalmente com a capoeira, né, cara? Então, teve essa relevância e tem essa relevância no meio da sua caminhada de vida. Então, conta assim um pouquinho pra gente, assim, sabe? A sua primeira experiência mesmo, assim, que você teve, como você falou, foi com a capoeira, aí começou a narrar acerca do futebol, né? Dentro desse contexto do futebol, era só você de moça, tinha mais moças? Porque hoje em dia o futebol feminino está muito potencializado, né? Muito. Mas antigamente a gente não via muito isso, não tinha muito essa cultura, essa força, né? Que hoje em dia o segmento feminino tem. E como é que foi essa questão sua de estar inserida? Era só você de moça? Então, não era? Lá no bom de bola tinha eu e mais uma. O resto era tudo garoto mesmo, menino de 15, 16 anos também. E é engraçado que eu sempre sobressaía no meio dos meninos mesmo. E eu não conhecia, igual, por exemplo, depois de muito tempo eu fiquei sabendo que o Danilo já tinha esse trabalho lá, em 2000, só que eu não conhecia, né? Não era divulgado tanto igual hoje, porque hoje, redes sociais, a gente vê tudo, né? Com certeza. Mas antigamente não tinha. E depois que eu vim pro Baeta, era só eu e uma colega minha, que eu puxava ela, vão comigo, pra mim não ficar no meio dos meninos sozinho, porque era uma equipe mesmo, do infantil e do juvenil. Bacana. E eu treinava no meio dos meninos, entendeu? Então era... na hora a gente nem pensa, na hora que você tá jogando bola você nem pensa, mas depois sempre um virava e fazia, sempre tinha uma piadinha, né? É complicado, a gente... sempre tem uma piadinha, aí os outros chamavam de mulher macho, fazia, aí tipo assim, nada contra, né, mas aí a gente ficava chateado, mas era uma coisa que eu gostava, entendeu? Então na escola eu sempre destacava também porque... teve um interclasse lá na escola que eles juntaram todas as meninas, montaram as classes. E eu sobressaía e minha turma ganhava tudo. Aí depois eles tiveram que montar um time da escola inteira para poder jogar contra a gente, que a gente tava ganhando tudo. Mas eu jogava no meio dos meninos, nunca tive esse problema, entendeu? Essa questão de aceitação, né? Era muito complicado. Isso, porque hoje em dia, assim, sabe, no meio dessa questão da cultura feminina, hoje, como a gente estava predizendo, o futebol feminino ganhou uma força muito grande, né? Mas antigamente não era assim, né, Vanessa? Então, tipo assim, essa questão da aceitação, por exemplo, hoje na nossa instituição, a gente, no começo, quando a gente começou a se locomover para abrir pautas, abrir atividades voltadas para o segmento feminino, existia um pouco daquela resistência de aceitação, não só somente pelo público em si, do povo e em si dos pais. Você teve essa resistência da sua mãe com os seus familiares em relação à cultura da pauta esportiva feminina? Porque, tipo assim, até hoje a gente ouve falar, futebol é só para homem, né? A gente ouve muito. Não é? Mas você teve essa resistência ou não? Muita, porque até quando eu ia treinar, meus pais não gostavam que eu fosse. Então, tipo assim, eles até deixavam eu ir porque o meu irmão mais velho ia. Bacana. Mas, tipo assim, nunca me deram uma chuteira. Eu treinava com o mesmo tênis que eu saía, era o tênis que eu jogava. Eu tenho um filho hoje que joga. Ele tem chuteira, tem tênis de society, tem tênis de futsal e tem tênis pra treinar. Eu falava com ele assim, cara, você é um privilegiado. Eu jogava descalço, eu jogava com tênis furado. E meus pais também não tinham condição, né, de ajudar nessa questão. E por um tempo eles até me proibiram mesmo de jogar. Aí foi onde eu tive que parar de jogar lá no São Carlos, que eles não queriam que eu fosse mais. Você ficou quanto tempo no São Carlos lá, treinando? Eu devo ter ficado 1, 2 anos, direto. Foi no 14, 15 ou 15, 16 anos da minha idade, entendeu? Aí só que também realmente estava muito longe, meus pais não queriam que eu fosse, foi onde eu também comecei a treinar capoeira lá, que eu tinha mudado de grupo, que aí eu fui pro Quilombo de Minas, que era lá no bairro, que eu comecei no Bonfim com 12. Aí eles, com 13, eles já pararam do Bonfim e com 15 eu conheci o Quilombo de Minas. Aí eu fui e comecei a treinar. Aí nisso, como eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar muito, então tudo que eu pego para fazer eu dedico. Então como meus pais já não queriam deixar eu treinar o futebol mais, eu foquei na capoeira, entendeu? Aí eu foquei na capoeira aí de 2001
até agora, tipo assim. Essa questão da capoeira é interessante, que é uma... Cara, qual que é o jovem de comunidade que não se envolveu com a capoeira, né? É um movimento muito forte, né, Vanessa? Todos. Eu mesmo, na época, eu me envolvi, né? Na época, não sei se foi o mesmo período de tempo, tinha um programa, né, que o pessoal que tinha, acho que uns trabalhos esporádicos de capoeira, eu não sei como é que fala, Tinha gente em primeiro lugar? Eram uns projetos voltados, né, pela Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Cultura, que implantavam essas questões dentro das escolas. Então, meu primeiro contato foi por intermédio disso. Paulo Elias, entendeu? Essa galera mais da antiga. Então, tipo assim, e eu tive um envolvimento com essa questão da capoeira, com um pouquinho do esporte de contato, que foi as lutas, essas questões, e esporadicamente algo assim que me ajudou, me confrontou e modelou um pouco o meu caráter, porque o esporte, Alex, tem esse poder, né, cara, de transformar, cara. Ensina disciplina, você lidar com a derrota ali. E teve esse impacto assim na sua vida, essa questão? Cara, eu falo que a capoeira salvou a minha vida. Eu falo que a capoeira salvou a minha vida, porque era uma fase muito difícil, né? A gente sabe que o adolescente de 15 anos, ele tem muita... As pessoas olham assim e falam que o adolescente não tem problema. Tem. E muito. Muito. Dentro da realidade não sabe entender, né? Com certeza. O adolescente, cada um, ele tá ali no desenvolvimento pessoal, tem uma direção, uma pessoa que direciona e que ensina. Então, o mundo vem oferecendo muitas coisas. Então, o mundo me ofereceu muitas coisas. E tinha a rebeldia do jovem, do adolescente, tinha meus problemas pessoais em casa, com a minha família. Porque, às vezes, o seu pai tá te corrigindo, aí o que acontece? O adolescente, quando seu pai tá tentando te educar, ninguém me ama. Desse jeito. Ele me odeia. Já é pro lado dramático, né? Eu sou rejeitada, Então, tipo assim, eu cresci pensando isso. Cresci achando que o meu pai não me amava, cresci achando que meus pais não estavam nem aí pra mim. E por um longo período eu falava, não, eu sou órfão de pai e mãe vivo, com pai e mãe dentro de casa, porque às vezes eu não tinha, o meu pai é uma pessoa muito reservada, então ele não tinha essa coisa de ficar abraçando, ficar conversando, ficar falando, ele às vezes estava presente dentro de casa, mas não estava presente, né, assim, de ouvir, de conversar, de falar, então pra mim aquilo ali era uma rejeição, um afastamento. Hoje não, hoje eu entendo, hoje eu sou mãe, hoje eu sei como que funciona, eu sou adulta. Mas naquela época não, naquela época eu achava que meu pai não me amava, que minha mãe não estava nem aí, porque minha mãe tinha que trabalhar para poder ajudar dentro de casa, entendeu? Então eu cresci meio revoltada com isso e tive outros problemas pessoais que a infância e a adolescência traz pra gente, né? Então, se não fosse a capoeira, eu falava, eu não acho que eu não estaria nem aqui não, porque através da capoeira eu consegui ter mais disciplina, porque antes de eu entrar pra capoeira, eu era brigona. Eu tinha um amigo meu lá que morava perto de casa, que a gente descia na pracinha pra bater nos meninos. O esporte serve muito pra isso, né? Pra você direcionar energia, né? Tanto é que o primeiro contato que eu tive com o filho do mestre de capoeira, a gente foi querer dar uns cascudos nele. O menino tadinho, não tinha nada a ver. A gente chegou perto dele pra, você é bom mesmo? Então, né? Aí nisso eu fiquei curiosa, fui ver a capoeira, aí eu gostei, eu falei, eu quero isso aí. Aí eu comecei a treinar, comecei a desenvolver, ver que aquilo ali que era pra mim mesmo. Bacana. Aí você vai fazendo a capoeira, você vai vendo como que a capoeira trabalha com sua mente, com o seu corpo, porque aí você planta uma bananeira, vira um mortal, e você acha assim, eu consigo fazer essas coisas com o meu corpo, entendeu? Aí vai ficando mais apaixonado pela história, pela musicalidade, porque igual você falou, a capoeira ela é luta, ela é cultura, ela é musicalização, ela é história, então a capoeira ela é muito rica, né, em tudo, no seu conhecimento ali. Ela oferece muita coisa pra gente. E nisso tudo eu ainda tive a sorte, ou seja, nós fomos abençoados de ter uma pessoa ali que era a esposa do meu antigo mestre, que era uma pessoa que sentava com a gente e começou a ouvir a gente. Isso aí eu já estava com 18 anos. Então, tipo assim, a gente já estava perdida, ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida, não sabia... Pra você ter ideia, eu não sabia que eu podia fazer vestibular para o UFJF. Eu estudava em escola pública. Eu falo pro pessoal, gente, se eu soubesse que eu podia fazer uma faculdade, que a UFJF tem equipes de competições, igual tem hoje, que eu vejo, que eles disputam campeonatos aí dentro da própria faculdade, eu teria estudado muito para passar, só para jogar bola lá dentro, entendeu? Só para praticar o esporte. É uma grande oportunidade mesmo. Se tivesse me falado isso, eu tinha ido. Só que ninguém me falou. Eu não sabia, entendeu? Então, com 18 anos, aí eu fui trabalhar. Aí
trabalhava, mas a minha como é que eu falo? Meu momento ali era capoeira. Era capoeira. Então, e nesses momentos, essa moça que eu falo com vocês, que é a Elaine, que é uma pessoa que a capoeira a gente treinava sábado e domingo, de manhã e de tarde. Então, eu pegava o treino das crianças, pegava o treino dos adultos ainda. Mas a Elaine viu que a gente estava meio perdido. Porque não era só eu, era todo mundo. Sim. Entendeu? Os adolescentes, tudo estava perdido. E ela era evangélica, aí ela cantava louvor, e tinha um amigo nosso que tocava violão. Ela começou aqui, ó, você chega 1 hora antes do treino. Nós vamos fazer uma reunião aqui, vamos conversar um pouquinho. Ela começou a falar de Jesus pra gente. E foi onde a gente viu, assim, de repente, aqueles adolescentes tudo sentados nos cantos, chorando. Entendeu? Foi só semeando, né? Foi só semeando. A grande força dos projetos sociais, né? É ajudar esse pessoal mais carente ali, que às vezes não, igual no seu caso, não tinha, sabe, dentro das oportunidades que tinha na faculdade, quanto mais psicólogo, esse tipo de coisa, né? Nossa, nunca. Ajudava demais. Ainda mais psicólogo, E no futebol feminino hoje, além da UF que você citou, quais são as outras oportunidades de ascensão, né? Dos atletas amadores até o profissional? Como funciona, assim? Tem muita oportunidade hoje pro futebol feminino? Então, vamos assim, eu não estudei na UF, né? Eu só fui fazer a faculdade depois já de que eu tive filho. Sim. Aí eu fui fazer faculdade particular. Mas hoje em dia a oportunidade elas são imensas. Eu vejo que, né, a possibilidade de uma bolsa de estudo, né? Eu tenho um filho que eu falo com ele, a gente corre atrás, ele está sempre tendo oportunidades. Ano passado ele jogou pelo Resende, no Rio. Tem um rapaz já do Palmeiras que está conversando comigo. Tem outro clube que já chamou ele para ir, mas eu falo com ele, cara, se o profissional não der certo, eu falo com ele, eu acredito que você vai vingar, tem tudo para dar certo, porque hoje em dia é muito mais fácil essa visibilidade por causa de tecnologia. Hoje em dia você pode mandar um vídeo, estudo, né? Eles analisam pelo vídeo, né? Mas eu falo que se nada der certo, meu filho, hoje tem faculdade que você pode estudar, fazer uma faculdade através de bolsa de estudo. Com certeza. Pode fazer um intercâmbio, entendeu? Que tá na alta intercâmbio, né? Na alta. Ainda mais o futebol brasileiro, que, né, a gente tem uma raiz boa no futebol brasileiro. Infelizmente, algumas culturas aí do futebol das bases estão querendo mudar isso, que eu fico muito triste de falar. Eles querem pegar o menino que é grande, não tem habilidade, né? Mas nós temos muitos meninos que não são tão altos, não são tão fortes, mas são habilidosos. Então, esses meninos que às vezes não estão ganhando espaço aí nos clubes grandes de base, eles estão indo para a faculdade, estão indo atrás de intercâmbio e as portas estão se abrindo. Então, eu falo com meu filho assim, cara, se nada der certo, já deu certo. Porque o esporte, ele educa em todas as áreas. Com certeza. A disciplina, o foco, entendeu? Eu falo, o meu mestre de capoeira sempre ensinava a gente, tipo assim, nada não é ensinável. Ou seja, tudo é ensinável. Com certeza. Entendeu? Quando eu entrei para capoeira, eu tinha muita dificuldade de aprender, porque eu vim de um outro grupo, e esse outro grupo, ele tinha uma cultura diferente ali de ensinamento. Então, quando eu entrei, eu tive que me adaptar ao ensinamento daquele mestre ali. Então, eu tinha muita dificuldade, mas a capoeira me mostrou que, mesmo com dificuldade, quando você quer, você consegue alcançar aquilo que você quer. Então, hoje eu falo muito com os garotos isso. Tudo dá para aprender. Com certeza. Tudo dá para aprender. A repetição é o segredo do sucesso. Você falou algo que é até engraçado, que eu sempre falo lá numa das nossas unidades do Vila. É mais ou menos assim que eu falo com os alunos. O sucesso é a soma do esforço repetido diversas vezes. Se você quer ter sucesso em algo, faça aquilo com mais intensidade. Porque às vezes chega alguma criança lá, algum jovem, algum atleta, né, que tem um rendimento um pouco mais baixo, lá para treinar com a gente, eles vão falar, sou ruim, Brunão. Eu não consigo chegar lá num rendimento legal. Eu falo, não, cara, aqui na unidade, eu não aceito você falar que é ruim. Eu não aceito nenhum aluno ou atleta falar que é ruim. Eu acho que tudo é questão de esforço, dedicação e insistência. É o que eu pré-falo com eles, né? Então, e isso aí, essa metodologia que geralmente eu trabalho com eles, né? Isso veio colhendo resultado ao longo dos anos. Porque o atleta ele começa a acreditar nele mesmo, porque às vezes ele é ruim, assim, né? Esporadicamente, pra você entender o contexto, não é porque ele é ruim, ele colocou isso na mente dele que ele é ruim. Entendeu? Então tem que desmistificar isso na mente da criança e começar a treinar perna direita, perna esquerda, o que ele tem, entendeu? Fundamentação com intensidade, mas tudo com intensidade e várias vezes, entendeu? Aí quando vê ele começa a ficar bom,
ele começa a entregar um rendimento maior. E assim eu creio que isso é em tudo, em todas as pautas do esporte, não só no futebol, como a gente está predizendo na Segunda Capoeira, que é o esporte de contato, em todos os pré-segmentos da vida, entendeu? Então, tudo tem que ter persistência. Isso. Você falando isso até me lembro agora, que teve uma época lá na capoeira que eles colocaram, eles me zoavam, porque tudo que eu ia fazer, ele falava, você tá errado, Vanessa, faz direito. Aí eu falava assim, eu tento, mas eu não consigo. Aí eu falava assim... Isso, não consigo? Aí ele falou assim, para com isso, você consegue, entendeu? Então aí eu tirei isso, tipo assim, eu tento, mas eu não consigo. Não, eu vou conseguir. Isso, Sim. Eu vou conseguir. Então hoje em dia, tudo eu falo, eu vou conseguir. com certeza. Me dá só um tempinho. Às vezes eu até falo assim, se você for... eu preciso que faça isso, você consegue? Eu falei, me dá um tempinho que eu consigo. Entendeu? Tudo no seu tempo, né? Me dá um tempinho que eu vou aprender. Então, isso foi o esporte que fez isso comigo. De ter essa disposição, né? De ir, de aprender, de dedicar, Então, foi... Eu acho que isso é muito importante. É o que eu falo com meus filhos, eu falo com os dois. Você pode fazer o que você quiser da vida. Eu falo com meus jovens, meus adolescentes lá, falo, vocês podem ser o que você quiser. Aí já brincava assim, eu posso ser, então, posso trabalhar na NASA? Eu falo, pode. Com certeza. Pode. Cara, é até interessante. Sabe o que eu gosto da Vanessa? É porque nossos assuntos às vezes se encaixam. Ela tá falando muitas coisas que eu falo também, pareado com os meus alunos lá. É que, tipo assim, eu falo com eles, você nunca vai além dos seus sonhos, cara. O céu é o limite. Entendeu? Então você nunca vai nos seus sonhos. Enquanto você sonhar, entendeu? Eu até falei, estava conversando com um atleta também de Rio Novo essa semana. Ela tá fazendo captação no Fluminense, dia 23. A gente conversando, aí eu falei com ela assim, ô Stephanie, ela tava negando algumas coisas pra mim, né? Que ela tava meio com medo. Eu falei assim, Stephanie, me querendo desistir. Eu falei assim, não, Stephanie, presta atenção. Cara, você é os 99% que precisa. A crítica dos outros é 1%. Você só não pode deixar de ser o 99% para se tornar 1% e os 99% se tornarem crítica. Porque ela fala, né, nesse contexto que a gente está falando, da resistência, né, que gera essa questão, não vai dar para você, é isso, aquilo, você não é bom, mas só que ela é uma atleta boa. E eu estava até conversando, vendo o material dela, né? Pô, a menina se dedica, ela treina com a gente todos os finais de semana, dia de semana, 3 vezes na semana, à noite academia, sai da escola, você vê a intensidade dela em querer melhorar e querer entregar um melhor rendimento. A gente foi fazer uma captação mês retrasado, lá no Corinthians, eu levei ela, achei que estava cedo, dedicação em cima, e eu achava lindo ela falando. Eu falei assim, Steph, tá animado? Ela, eu já consegui. Aí ela falava isso daí, o poder da palavra. Aí ela passou na primeira fase e ela, o rendimento das outras estava nem em cima, mas ela chegava tanto otimista, passou na segunda fase. Ela chegava, cara, eu falei assim, cara, que exemplo. Eu uso ela sempre como exemplo em todo lugar que eu vou, porque é uma pessoa que delibera muitas palavras positivas, né? E a palavra, até a Bíblia fala isso, a palavra tem poder. E a Vanessa, eu gosto dela porque ela é uma mulher, o Alex, de diversos... Cara, ela abraça mesmo, Alex, o segmento social com intensidade. Eu tive o privilégio de conhecer ela no ano de... foi 2015 aquilo lá. 2018, 19. Isso tem muito tempo. Não, eu acho que foi antes de 2019. Não, foi 18 então. Eu acho que foi 17 para 18. Eu comecei com as meninas lá no futebol lá em 2018. Foi setembro ou agosto. Agosto de 2018 que eu voltei com um projeto lá. Foi alguém, não me lembro, não sei, alguém que tinha me falado, até uma moça que faz um trabalho bacana no Vila Ideal, ali para a região do Vila Ideal. União das Vilas ali, né? Que isso, o pessoal sobrefala, né? Ali. Aí, o que acontece? Ela faz um trabalho bacana, a gente estava fazendo, Alex, um evento até esporádico, né? O evento, eu acho que chamava na época, se não me engano, era Unicomunidades. Era um evento de segmento esportivo e a gente chamava pessoas que trabalhavam com pautas esportivas na época, isso deve ter uns 8, 9 anos atrás, e chamava eles para estar nesse evento com a gente. Aí fazemos um palestrão, como já deu mais de quase 200 atletas, cara. Na época, eu lembro, pelos cadastros, né? E a gente fizemos o campeonato após a palestra. O que me chamou muita atenção dela foi a dedicação, o esforço. Ela era a única mulher lá com a equipe feminina levantando a bandeira. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que honrar ela. Eu lembro que eu achei isso muito bonito, mesmo, porque naquele contexto daquela época, eu, esporadicamente, aqui de fora, quase não conhecia uma mulher que tomou frente para ser porta-voz de uma comunidade, para ser porta-voz de um projeto em expansão, que era o projeto a qual ela realizava. Sim. Então eu falei assim, eu não posso deixar ela passar impune, eu tenho que honrar ela.
Aí nós honrou ela, não sei se ela recorda isso daí, né, na época. Acho que teve sim. Teve um... Então, tipo assim, ela se tornou referencial para nós naquele dia, para as meninas. Eu creio que o nosso legado, né, cara, é o que deixa... Hoje em dia tem algumas alunas dela da época lá, que treinava com ela na época, que já estão maiores, e sempre citam ela, fala dela, a Júlia, a Julinha também, entendeu? Então, são meninas que sempre falam da Vanessa, e o legado e a representatividade que ela tem deixado aí. E o mais bonito é que ela, futebol, capoeira, mãe de atleta, e cara, assim, esposa de atleta. Futebol é jogador e treinador também. Pô, cara, como é que eu não amo uma pessoa dessa, cara? Então, tipo assim, é referencial mesmo para nós aqui do podcast Papo de Vila, e eu creio também um referencial para essa geração, tá joia? E você estava pré-pontuando um detalhe, que você estava falando da moça, né, que fazia capoeira com vocês, que foi o seu envolvimento com o esporte, da moça que fazia capoeira com vocês, e que começou, e você tinha um pouco em questão de disciplina, ela começou a semear essa questão da palavra, cara. Foi. Ali, poxa, porque isso daí, cara, o esporte, abrindo um pouco o leque aqui, um esporte com a fé, cara, alinhados. Esses dias estava o Pablo Barros aqui, né? Ele falou algo parecido com isso, Pablo. Ele falou algo tipo assim no podcast. Ele falou assim, cara, você tem que ter dedicação, empenho e o resto é fé. É fé. Entendeu? Então, assim, narra um pouco para nós assim, essa experiência de fé que você teve, que foi impactante para sua vida, junto com o esporte, e te ajudou a formar esse caráter, essa personalidade transformador que você tem hoje, e que através dessa personalidade transformadora que você tem hoje, consegue impactar tantos jovens por onde você passa aí. Então, quando a Elane, ela era esposa do nosso mestre, e quando ela começou a apresentar pra gente esse Jesus, sabe, eu não conhecia. Eu conhecia, assim, que a minha mãe e meu pai, eles liam a Bíblia, falavam, mas não sentavam, explicavam, ensinavam, que muitas pessoas não conseguem fazer isso, não sabem fazer. Até que hoje não, hoje em dia você vê que está muito mais aberto sobre isso, mas antigamente era complicado. Então nisso ela foi começando a alimentar essa palavra na gente. E eu cheguei num ponto aí com 18 anos, 18 para 19, que eu cheguei no fundo do poço, que eu entrei em depressão, tava com anorexia. Isso. Eu tive anorexia, eu tinha vontade de morrer, cara, por causa dos problemas pessoais e tal. E eu fui e falei, não aguento mais. Aí foi onde tudo que foi plantado lá atrás, lá na palavra, nos dias, nos domingos, no sábado, antes do treino, que a Ilane vinha falando, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não entrar na minha vida hoje, eu vou morrer. E é isso que eu quero, entendeu? Então, a partir daquele, eu lembro direitinho, foi no dia 4 de setembro de 2008. Aí foi onde eu entreguei minha vida para Jesus e eu falei, a partir de hoje, tudo que eu for fazer é para honrar e a glória do Senhor. O que o Senhor falar que é para me fazer, eu vou fazer. Então, desde então, eu venho trabalhando mais ainda com os jovens, né? Mais ainda com o junior ali, que eu gosto de trabalhar com 10 anos até 24 anos, 20 anos, porque é a fase que eles já começam a entender mais, né? Aí vê a dificuldade da família, vê a dificuldade na escola, e eles não sabem onde ir, com quem recorrer, o que eles fazem, que tá passando um problema lá, o que eu vou fazer. Então eu comecei a trazer isso para juntar, igual eu falo muito com meu filho, eu falo assim, olha, para você ser um atleta bom, para você ser uma pessoa na vida, né, de sucesso, você tem que ter um equilíbrio ali. Na verdade, são 5 coisas. É o espiritual, que é o principal, mas também só o espiritual sem o físico, cara, não adianta. Porque você pode ter uma fé inabalável, mas você tem que cuidar do seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Com certeza. Então você tem que se alimentar bem, dormir bem. Você falou um negócio assim, desculpa até te cortar. Eu aprendi uma coisa que chama autoceifamento. Não adianta a pessoa fazer diversas coisas, né? Se ela não cuidar do bem maior que ela tem, que é a sua saúde. A saúde é fundamental. Né? O Alex outro dia até deu uma ideia, falou, não, vamos gerar uma temática sobre isso, vamos trazer uma pessoa para estar falando mais ou menos sobre essa questão, né, de condicionamento físico, essas questões de saúde, porque é muito importante.
A gente, por apelido ser de autoceifamento, é a pessoa que faz um monte de coisa no dia a dia da vida dela, mas só que não é, Alex, não tem a preocupação, né, cara, não sabe a importância, né? De dormir, a importância de dormir, a importância de comer bem, a importância de praticar atividade física, isso é muito importante. Não é, faz bem. Até a atividade física, até como hobby também, né? Não, sim. Mas é muito importante, igual tá falando, é o espiritual, é o físico, é o emocional também, sabe? Igual eu falo com meu filho, como com ele, são 5 pilares. É o físico, é o espiritual, aí vem o físico, aí vem o emocional, porque a nossa mente tem que estar boa. E hoje em dia a gente recebe tanta carga aí com tecnologia, a tecnologia é boa, só que ela também é ruim, e ela sobrecarrega também. Então a gente tem coisa que a gente tem que estar tratando da nossa mente, né? Tem que estar tratando do intelectual, porque a gente precisa só ter conhecimento das coisas. Porque um atleta, se ele achar que é só o físico ali, tá errado. Meu filho eu comprei uma câmera para filmar os jogos dele. Então ele acaba de jogar, a gente chega em casa, eu ponho no computador e ele vai assistir. Vai estudar, né? Vai estudar, para ver o que ele fez de errado, o que dá para melhorar. Aí ele está terminando de ler agora o livro ele tem 12 anos, está terminando de ler o livro do Bernardinho, aquele transformando ouro suor em ouro, entendeu? Entendi. E eu falo com ele, o que você entendeu? E eu falo com ele, a gente tem que estudar, nós temos que estudar todas as áreas, a gente tem que ter conhecimento, é a única coisa, eu falo com ele assim, a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. Com certeza. Então você tem que ter o conhecimento daquilo que você quer fazer da vida, é futebol. Então o que o meia faz? O que o ponta faz? E se não for futebol, você tem que estudar na escola também, tem que ter boas notas. E muitas vezes eu achava que o financeiro não, mas tem que ter o equilíbrio financeiro também. Independente se ele é criança de 12 anos, ele tem que... Tudo custa caro, né? A academia, o tratamento psicológico, tudo isso. Eu tava vendo o livro do Bernardinho que eu li, quando ele foi fazer uma pirâmide lá, na maior parte, ele tava falando ali sobre o financeiro. Eu não achava que o financeiro era a maior parte, entendeu? Mas ele falou, é o financeiro e as amizades, porque se você não tiver dinheiro para patrocinar, o que a gente estava falando lá fora, se não tiver patrocinadores, se não tiver investidores, se não tiver ali para comprar uma chuteira, uma alimentação adequada, porque dieta é caro. Com certeza. Entendeu? Comer fast food a gente acha que é claro, não, mas você come um miojo, você come um hambúrguer, mas vai fazer uma dieta. Vai manter a dieta, é caro. Então, eu falo com ele que tem que aprender a lidar com essas 5 coisas. Tem que haver um equilíbrio para você ser uma pessoa de sucesso. Com certeza. Entendeu? O sucesso que eu falo, cara, não é ser rico. É você ser próspero e você ser feliz naquilo que você faz. Com certeza. Porque a gente precisa de dinheiro, entendeu? Dinheiro para patrocinar, para ajudar, para incentivar, para comer, para dormir, tudo. Se você for parar, a gente precisa de dinheiro para tudo. Então, essa minha trajetória assim, de questão de como atleta, eu vou falar pra você, eu fui aprender isso agora, 2022, entendeu? Eu falo com meus filhos, com meus atletas, eu falo, quem dera eu tivesse uma pessoa que me falasse igual eu falo com vocês hoje. Tem os meus atletas da capoeira, que eu sento com eles lá, a Júlia, a Bia, a Thalita, meninas de 12 anos, que eu sento com elas e o que vocês fizeram essa semana? Que livro vocês leram? Leram a Bíblia? O que vocês estão fazendo? Treinaram? Eu sento com eles e converso com eles, vou dialogando, às vezes a Júlia sai comigo, eu converso com ela, e aí, tá ajudando sua mãe? Tem que treinar. Fico, sabe, lá em casa eu falo que esporte lá é obrigação. Porque hoje o Samuel, ele é jiu-jiteiro, ele luta jiu-jitsu, ele compete. Eu tô acompanhando de vez em quando. Mas até ele achar o jiu-jitsu, ele passou pelo futsal, passou pelo futebol de campo, ele passou por goleiro, ele passou por natação, e todo ano ele começava, ele falava, mãe, quero fazer mais não. Eu falei, você vai fazer um ano. Ano que vem a gente troca, entendeu? Aí até agora que ele achou o jiu-jitsu. Então agora ele se encontrou no jiu-jitsu. Ele tem todo aquele perfil mesmo, né? Hoje ele tá, graças a Deus, sabe? Igual ele participou de 5 competições, medalhou 4. Olha só. Entendeu? Bom demais. Bom demais. Um garoto tem 1 ano e meio, não tem nem 2 anos de jiu-jitsu que ele tá. E mesmo assim eu ainda pego com pesado. Ele lutou domingo. Ele perdeu. Aí o Cássio veio falando, não fala nada agora não. Eu falei, não aguento. Vou falar. Vou falar porque eu não passo a mão na cabeça. Uma coisa assim, você não precisa competir. Com certeza. Mas se você quer competir, então você tem que pagar o preço. Com certeza. E ele não pagou o preço. E Vanessa, como treinadora,
Tem algum destaque? Um atleta que você treinou, que teve um destaque, foi para algum time profissional, que você lembra assim? Então, profissional assim, infelizmente a gente ainda não conseguiu. Mas eu tenho um atleta meu lá, né? Eu falo meu atleta, meu, porque eu talvez como filho, como, né? Eu falo meus, porque... Tá certo, não. Mãezona, né? Eu falo Tá meus. certo. Eu falo assim, tem o João Vitor, que ele jogou ano passado o Campeonato Carioca. Ano passado não, 2022 ele jogou o Campeonato Carioca Série D. E eles foram campeões. Olha só. Entendeu? Então eu fiquei muito feliz com isso, né? E eu vou falar pra você, às vezes não é um time ainda profissional, mas eu fico feliz de falar que eu tenho hoje, assim, as meninas que estão lá no Vila. As meninas que Você está prepontuando, desculpa até te cortar, sabe em relação... Tem um sim que você treinou, mas é o que você não está nem sabendo aí. Você treinou o Zulu? O Zulu. Você sabe onde o Zulu vai? Deixa lá. Vai ficar sabendo com o tempo, cara. Então, Fruto seu. ele joga, tipo assim... Entendeu? Eu fico muito feliz. Ele, o Gatito ali... Gatito também. Eu fico muito feliz. Eu vi ele escocês lá no... Ele, meu pessoal lá amou ele, você tá entendendo? E é um menino, gostou. assim, de coraçãozaço. Coraçãozaço. Que às vezes tu olha assim e fala, acho que não. Pô, o menino tem um coraçãozaço. E qual que é a grande barreira, assim, que você enxerga para sair do amador pro profissional, assim? Cara, hoje eu falo muito o apoio dos pais. O incentivo da família, porque é difícil. Porque eu tive a oportunidade de colocar garotos hoje aí, tipo assim, no Itararé, que é um time aqui de Tocantins. Tive a oportunidade de colocar 4 garotos sub-15 lá. Só que, se não tem o apoio dos pais, o garoto não consegue ir. Com certeza. Entendeu? E o responsável lá do Itararé falou, não, se eles vêm, ficam uma semana aqui, não precisa pagar alojamento, alimentação, a gente vai custear tudo. Eles fazem essa avaliação, se eles passarem, eles vão ficar alojados, sem custo. Só que aí eu chamei os garotos, conversei, só que eu vejo por questão de mim e do meu filho. Hoje meu filho está tendo as oportunidades porque eu pago o preço de ir com ele, porque não é fácil. Eu gosto, eu amo. Então, pra mim, a gente já dormiu na sala, assim, da casa da mulher lá, quando a gente foi pro América. Ele ficou um mês lá no América, treinando com a equipe principal do América. E foi na época muito quente que tava aqui no Brasil, aqui nessa região de Minas, aqui tava muito quente mesmo, era novembro. E eu lembro que eu deitei no chão com ele, assim. A moça falou assim, Vanessa, eu só tenho esse cantinho da sala, do apartamento. Não tenho nem ventilador. E eu deitava, eu suava assim de madrugada, eu assim, eu só passa a hora rápido. Meu menino tomou 4 banhos gelados naquele dia. E eu suava assim, aí eu brincava com ele, fica tranquilo, vai valer a pena, meu filho. Então eu vejo assim, o pai querer pagar o preço é muito difícil. Ainda mais na periferia ali, na comunidade. Porque, infelizmente, eu vou ser sincero pra vocês, o pai paga ali, toma 10 cervejas, litrão ali. Mas não investe no atleta. Mas não dá uma chuteira, garoto. Proteção, não dá um tênis, não dá um meião. Não dá. Não dá. E abrindo um aspas aqui, essa questão também, que a gente até estava conversando ali fora, né? Essa questão do envolvimento do poder público, né? Com essa questão de pautas sociais, de pautas esportivas. Por exemplo, eu fiquei 4 anos e meio para 5 anos me dedicando com intensidade. Eu acho que você chegou até a me conhecer nessa época, né? Com projetos sociais. E o que mais chegava lá era político, vou te ajudar nisso, aquilo, e não abraçava com tanta intensidade. Né? Esses dias eu estava até falando com um ali, falei assim, ó, bola não é apoio. Você dá uma bola. A eleição, né? Não é uma bola. Simplesmente eleição. Bola não é apoio. É. Entendeu? Até a gente começar a entender um pouco essas questões, a questão da cultura das leis, né, de incentivo, né, Vanessa? Que são projetos que hoje, quando você entende um pouco, são projetos que abraçam o atleta. Esses dias o Ministério do Esporte até soltou uma nota lá referente a essa questão de todo o atleta no caso. Hoje você pode captar recursos somente com o CPF e o RG do atleta. Então, você praticamente não precisa de você ter acesso direto a um clube para poder captar aquele recurso. Mas só que cai nessa questão do contexto, a qual você disse, do pai. Às vezes o pai ele prefere pagar o preço numa cerveja num bar do que pegar, juntar papelada e investir, às vezes, no programa do governo, que pode abraçar o aluno ou o atleta para poder chegar no seu objetivo maior. Tem essa questão da lei do Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, entendeu?
porrada de benefícios voltados para poder captar recursos hoje para o atleta, né? Então, tipo, falta um pouco também, porque na nossa época não tinha tanta essa intensidade, né, Vanessa? Não tinha esse incentivo que eles têm não hoje, tem, né? Não tinha esse incentivo. Hoje em dia a gente vê o incentivo, mas vê também que o pessoal não tem muito conhecimento o principal. desse sentido. Não sabe. Né? Não As tem. pessoas não sabem. Um dos objetivos também desse podcast é isso também, tá? A gente tá deixando bem abrangente, deixando bem aberto também para os atletas de diversos segmentos, tanto futebol, tanto vôlei, tanto esporte de contato, que é o Muay Thai, kickbox, jiu-jitsu, o basquete, né? Entendeu? Que também tem se perpetuado e crescido muito ano após ano, principalmente aqui em Juiz de Fora também, né? Que eles também têm que entender dos seus direitos como atleta, entendeu? Dos seus recursos como atleta. Como você predisse, né? Que quando você começou, você fala que jogava até descalço, né? Aquele processo, não tinha condição para comprar uma chuteira. Mas hoje a gente vê diversos programas, né, que podem ajudar a apoiar. Mas só que falta um pouco de direção. Falta mais o conhecimento. Eu vou te falar porque eu esse ano, graças a Deus, o Elias conseguiu o Bolsa Atleta, igual eu estava te falando. Mas foi assim, foi muito difícil. Porque na realidade eu estava conversando com um dos professores dele e eu falei assim, olha, esse ano não vai dar para jogar Campeonato Mineiro. Eu não tenho condição de bancar o Mineiro e é futsal e a gente está focado no campo e tal. Aí ele falou, não, vai sair agora o Bolsa Atleta. E ele foi me passando o passo a passo. Ele me ajudou. Só que eu vou te ser sincera, ano passado o Elias conseguiria, porque o Elias é federado desde 2021. Entendeu? Elias participa de Campeonato Mineiro desde 2021 e precisa ser 3 anos, né, no mínimo aí, de competições federadas. Então, Elias 21, 22, 23, a partir de 2023 o Elias já conseguia. Só que eu não sabia. Sempre ouvia falar, falei assim, pô, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí você vai ver aquele montão de papelada, fala, não consigo. E lá onde o Elias treina, tem vários garotos que também treinam junto com ele que conseguiria. Então, já falei com eles, ano que vem nós vamos tentar para todo mundo, mas também são poucas vagas. Eu fiquei sabendo que ano passado eles até remanejaram porque não tinha quantitativo, né? Atleta suficiente. Sim. Entendeu? Então por que eles falam assim, vai sair o Bolsa Atleta, mas ninguém explica. Também não. O problema é esse. É que ninguém fala. Os clubes não falam, as escolas não têm um conhecimento, porque não tem um programa. Por exemplo, aqui para a região aqui de fora, saltam a nota, mas tipo assim, salta lá, atleta, fica ligado, mas só que nas escolas 80% dos atletas estão nas escolas. Nas periferias e comunidades, 80% dos atletas estão nas periferias e comunidades. Então tinha que ter algo assim divulgatório para poder alcançar e os atletas saberem dos benefícios a qual. E é legal falar no podcast, desculpa te interromper, mas é legal falar no podcast porque eu ouvi falar sobre o Bolsa Atleta e mais ou menos uma coisa assim, foi onde esse professor do Elias ele me deu a atenção nessa parte, foi até pelo Instagram, que eu vi um senhorzinho que fala muito de futebol, ele fala sobre o Bolsa Atleta municipal, estadual e o nacional, ainda tem internacional. Então, assim, eu vou procurar mais saber sobre os outros também, mas é legal porque aí o pessoal vê, né, na divulgação do podcast, as pessoas vão vendo que tem sim, tem oportunidade sim. Então é a gente divulgar mesmo, porque tem muito atleta bom em Juiz de Fora. Como que é feita a escolha? Você falou que tem que ser federado, né? Você pode detalhar um pouco mais? Desde o início até conseguir a bolsa? Assim, eles pedem a documentação e o atleta, no caso do futsal ali, que o Elias foi futsal, né? Tem que ser federado até 3 anos, tem que ter participado de competições federadas até 3 anos antes e tem que ter uma agenda que vai participar esse ano. Sim. Então, esse ano a gente colocou na agenda do Elias o Campeonato Mineiro, que ele sempre joga, e a Copa Prefeitura, que ele também sempre joga. Aí, nisso, o Elias, vamos supor, desculpa, se for atleta individual, ele tem que fazer um uniforme e colocar a logo da Prefeitura. E se for atleta de coletivo, igual no futsal, a gente tem que fazer um bannerzinho, tirar foto e marcar, jogar na Prefeitura. E divulgar isso, que ele recebe o Bolsa Atleta, entendeu? E aí ele recebe uma bolsa e a gente depois tem que... E essa bolsa ela é voltada, eu posso gastar em questão de coisas voltadas para o futsal. Posso gastar com suplementação, né? Posso com academia, com viagens, com gasolina.
com alimentação, tudo pra mim e pra ele, no caso. Como ele é menor, né? Aí eu tenho que ir com ele, então eu tenho que ter nota fiscal de tudo pra me apresentar tudo no final do ano. Sim, e é um valor condizente? Dá pra fazer um Ajuda campeonato muito, inteiro? porque de qualquer jeito, tipo assim, não é um valor que você fala assim, nossa, mas mas ajuda é um valor bastante. que ajuda demais, Sim. porque de qualquer jeito eu ia gastar mesmo, entendeu? Então agora eu já comprei pra ele, ele ficou todo feliz, comprei uma chuteirinha pra ele, aí ele vai comprar agora um tênis de futsal da Dioma, porque é um precinho que você sabe, que é pegado, e tipo assim, o Elias, ele tá com, ele quando troca o tênis, aí é o tênis, o futsal, a chuteira e o society. Tudo, valeu tudo. Troca os 4, então é pegado. Então aí, tipo assim, já ajudou nisso aí. E aí ele pode escolher o que ele quer, porque às vezes a gente dava o que dava condição. E agora eu deixo, olha, esse aqui é bom, então você pode escolher esse aqui que é uma qualidade melhor. Então já ajuda bastante, né? A suplementação é caro também, que a gente sabe que tem que tomar whey. Imagina, eu comprei um whey, uma creatina esses dias aí, foi mais de R$200. É, Nossa. isso mesmo. Então já, Pra durar um mês e pouquinho. já conta nisso aí também. Complicado. Mas é meio complicado, né? Mas assim, é um recurso que geralmente entra ajuda, né? E que quem entende um pouco dele acaba se aproveitando, né? E acaba fazendo diferença financeiramente na vida do demais. atleta, né? Esses dias até a gente, pelo menos nossos alunos lá, a gente tentou, infelizmente uns conseguiram, outros não, através desse projeto da Bolsa Atleta, através dos benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte. Mas, infelizmente, uns conseguiram, outros não conseguiram, até dentro desse contexto que você predisse aí mesmo, por ser federado, entendeu? Uns, no caso, as meninas não eram federadas, no tempo óbvio, né, que são de 3 anos, né? Mas o objetivo maior é esse, né? Porque o gasto é muito alto, literalmente. O atleta que quer ser literalmente um atleta de alta performance ou alto rendimento, infelizmente tem que investir. Infelizmente, né? Tem que investir. Mas, Vanessa, como eu disse no meio do processo aqui, né, é um prazer, literalmente, ter você juntamente com a gente. Eu tenho você literalmente como uma amiga, admiro o seu trabalho, acompanho a sua caminhada de muitos anos, você sabe disso. Ter você juntamente com o nosso podcast aqui, narrando um pouco dessa trajetória, entendeu? Vamos dividir ela em partes, né? Foi só o começo. Creio que outras horas a gente vai marcar para você voltar aqui e falar a outra etapa e junto com o Catatal. Isso Tem que trazer um homem aqui, ué. pode falar Tem que trazer a gente um homem traz, aqui, vai ser um prazer entendeu? trazer ele. Ele narrando também a trajetória dele, a caminhada dele. Você também como mãe, né? Fala um pouco mais também dessa questão, né? De ser mãe de atleta, como se locomove a mãe de atleta, que é um contexto, porque todo mundo só olha o atleta, mas não vê o sofrimento e a labuta, né? Da mãe do atleta. Entendeu? complicado. Então, é um tema a ser discutido, cara. Então, bem A ser interessante. falado. Sim. Não é? É importantíssimo. Não é os gastos, Demais. as noites de sonos perdidas, né? Sonhar o sonho do filho, as viagens, cara. Entendeu? O desconforto, às vezes, tô te falando, porque às vezes quando a gente pega para poder fazer viagens, para poder levar o atleta para alguma intermediação, alguma captação, a gente não sendo nem pai nem mãe já é pesado, imagina pai e mãe, né? Só uma palhinha, só pra você ter ideia. Ano passado ele jogou lá no Resende. E ele tinha que ir treinar toda quarta. Olha só. E a gente ia de Bablacar, conseguia Bablacar 8 horas da manhã, saía daqui 8 horas da manhã, eu e ele. Aí ele chegava lá, aí o treino dele era só 3 horas da tarde. Nossa. Aí a gente ficava no shopping, eu levava marmitinha, comia no shopping, aí depois ia pro McDonald's, porque lá em Volta Redonda é muito quente. Aí pegava uma casquinha só pra gente ficar dentro do McDonald's, no ar-condicionado, até a hora do treino. Aí ia pro treino, aí ele treinava debaixo do sol quente, esperava que o rapaz que vinha pra Juiz de Fora, que trabalha lá, a gente vinha com ele e chegava aqui 10 horas da noite. Olha só. Arrebentado. Mas ele ia com prazer. Fazia dever de casa lá no shopping, sentado. Mas com certeza vale a pena. Com Vale certeza, muito a pena. não é? Eu falo com ele que, independente se vai ser profissional ou não, que eu acredito que ele vai ser profissional, certeza. mas esse momento ninguém tira dele. Nem dele, nem meu. Isso aí é maravilhoso. Ela tá falando, lembrei também de novo do último podcast, né? Que a gente tá falando sobre pauta esportiva. O Pablo, ele narrou muito. Ele falou assim, cara, a minha base foi minha família, foi o meu irmão, foram meus pais que acreditaram em mim, principalmente meu irmão. Falava que ele até andava a pé, não sei quantos quilômetros, só para ajudar ele. Para ajudar ele na passagem, entendeu? Então, a gratidão, ela não tem preço, Vanessa. Não tem. Pode ter certeza que quando ele tiver maior, né? E também não só ele, como os meninos que você amou, abraçou, entendeu? Dentro dos seus projetos sociais que você desenvolve aqui em Juiz de Fora, entendeu? Vão lembrar. Entendeu? Te dou toda certeza. Legado é para ser deixado. E literalmente você está fazendo isso
não só para os seus filhos, mas para uma geração. Tá joia? Pessoal, estamos finalizando aqui nosso podcast Papo de Vila. Foi um prazer imenso ter você juntamente conosco em mais um episódio, entendeu? Hoje tivemos aqui a Vanessa narrando, contando um pouco da sua trajetória de vida, um pouco do seu legado, um pouco dos seus trabalhos referenciais aqui em Juiz de Fora e em região. Show de bola? Então, aguardo você aqui para o nosso próximo episódio, Papo de Vila. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não pode esquecer, né? No YouTube é podcast Papo de Vila. No certeza. Instagram é Papo de Vila, entre parênteses, podcast. Com Segue a gente certeza. lá, a gente vai estar postando vários cortes na vertical, no Instagram e no YouTube, os cortes nesse mesmo canal que você está assistindo. Vai ter os cortes. Segue e compartilha, né? Sim, compartilha também, muito importante. Beleza, pessoal? E vamos estar trazendo aí do processo, né? Pessoas relevantes aqui, né, cara? Com certeza, Entendeu? aqui, Juiz de Fora, região. Com certeza. Sim. Dezembro vai ter uma pessoa aqui que vocês vão ficar de boca abertas, hein? Beleza? Mas tamo junto aí, pessoal. Um grande abraço aí.